Olá! Você é vegetariano ou você é um camarada carnívoro que gosta de uma carne? Tá bom, hoje eu vou falar sobre isso, falando alguns pontos do vegetarianismo e alguns pontos também do pessoal que gosta de devorar uma carne aí com uma gordura, ok? Pedro Júnior, pesquisador e autodidata com vocês. Hoje eu quero falar principalmente aqui, porque eu sei que existem várias pessoas que seguem o meu canal, que são evangélicos, que são cristãos, que tem na Bíblia a sua fonte de pesquisa e acredita em um Deus superior. Agora, se você não é um dos tais, o vídeo também é para você, porque eu não vou falar de religião, eu vou falar de dietas. E uma das dietas é a dieta vegetariana. Depois eu quero falar em cima do vegetarianismo sobre nós que gostamos de comer uma carne, tá ok? Bom, a princípio, no texto bíblico, no capítulo 1 do Gênesis, no versículo 29 e no versículo 30, nos dá um respaldo imenso de que no início da história bíblica, da era bíblica, da criação, todos eram vegetarianos. Você pode ler esse texto nos versículos que eu te disse, onde Deus está dizendo para o homem que havia dado ao homem as ervas e também os frutos das árvores em que há semente, para que fosse o seu alimento. E no versículo seguinte, que é o versículo 30, Deus diz a mesma coisa para os animais, que havia entregue aos animais as ervas do campo para serem o seu mantimento, ou seja, para ser a sua comida. Então, no princípio da civilização bíblica, para aqueles que creem na criação e não na evolução, todos eram vegetarianos. Sim, o texto dá respaldo para o vegetarianismo, ok? O interessante de ressaltar aqui é que não só o homem era vegetariano, mas também todos os animais eram vegetarianos. E alguns vegetarianos nos dias atuais, eles conseguem ou eles usam até mesmo esses textos que eu acabei de citar para argumentar a favor do vegetarianismo. Usando somente esse texto, eu posso dizer para vocês que eles estão equivocados. A tese de que os felinos têm presas muito grandes para dilacerar as suas vítimas, ou seja, na verdade é a cadeia predatória, essa tese também não cola muito. Porque se eles eram vegetarianos no princípio de toda essa criação, eles não precisariam daquelas presas para comerem as ervas, digamos assim, tá ok? Outra coisa interessante também, o argumento que é usado é que nós, seres humanos que raciocinamos e pensamos, não temos as presas que identificam o felino como carnívoro. Agora, eu posso pensar o seguinte, nós não temos as presas tão avantajadas como os felinos, mas nós somos inteligentes, nós somos racionais, nós conseguimos pensar, o homem conseguiu ao longo da história desenvolver armas e ferramentas para fazer o serviço que as presas dos animais, principalmente os felinos, elas fazem, que é rasgar a carne. Hoje nós temos ferramenta para rasgar as carnes. E é interessante também nós pensarmos que o poder da mordida de um humano é tão eficiente quanto a mordida de um felino para fazer com que as proteínas da carne, a carne em si, seja quebrada para assim seguir para a absorção, para a digestão e essas coisas todas. Então, esses não são argumentos tão bons. O argumento de que nós não devemos matar uma criatura, matar um ser vivente, porque isso é estranho, coitado dos animais, não pode matar os animais, isso também não cola. Afinal de contas, os leões, os tigres, os gatos selvagens, todos os carnívoros na natureza, eles matam, arrebentam, quebram, judiam, maltratam das suas presas para assim comê-las. Alguns
quando ataca a sua presa e morde nela, e machuca a sua presa e não consegue capturar essa presa, ela vai embora com as suas feridas expostas causadas pelos dentes poderosos de um leopardo, digamos assim. Então isso também é meio que estranho, constrangedor e dolorido para os amantes dos animais. Se nós voltarmos para o texto bíblico, em toda a história nós vamos ver que logo após o dilúvio, no capítulo 9 do Gênesis, Deus ele dá autoridade agora a Noé para deixar de ser vegetariano. Sim, Noé agora ele vai deixar de ser vegetariano e os animais, ou seja, os seres viventes que se movem, que caminham, né, sobre a terra, serão também o mantimento, o alimento do ser humano a partir do capítulo 9 de Gênesis, logo após o dilúvio. Então o homem deixa de ser vegetariano por uma ordem divina, por uma liberação de Deus agora, e passa a ser um onívoro, ou seja, ele come tanto vegetais, ervas, como também ele come carnes. Tá ok? Então ali no capítulo 9 ele já deixa de ser vegetariano. Outra coisa interessante sobre o vegetarianismo e a liberação, no caso de comer carne, está em que todos os textos depois do dilúvio para frente, ele mostra as pessoas, os seres humanos comendo carne, tá? Jesus mesmo comeu carne, a maioria dos patriarcas bíblicos, Abraão, Isaac, Jacó e todos os seus descendentes comiam cordeiro assado, carne de boi assada e todas essas coisas. E principalmente a gordura. Uma das dietas mais bacanas é a dieta bíblica. Então todos vocês que acreditam em Deus e que são crentes evangélicos e que têm Deus sobre todas as coisas, deveriam observar a dieta bíblica. A dieta bíblica, ela prega uma dieta em que se come ervas, em que se come carne e em que se come gordura, tá ok? E também carboidrato. O carboidrato era usado nos pães lá da antiguidade. É bem verdade que o trigo de agora é totalmente diferente do trigo da época de Jesus, porque o homem meteu as suas mãos em tudo isso que era natural e fez com que as coisas deixassem de ser naturais. Muitos dos alimentos hoje são artificiais, não são mais naturais, porque o homem modificou a genética que foi estabelecida pelo próprio Deus. Então você que é um seguidor de Jesus, você que é um seguidor do Senhor Deus, era bom que você observasse a dieta bíblica e usasse todos os meios naturais possível para seguir a sua dieta, porque foi isso que foi ensinado ali no texto sagrado, tá certo? Um outro problema que há com o vegetarianismo é acerca das proteínas. As proteínas vegetais, na maioria dos casos, não são proteínas completas. O que é uma proteína completa? Uma proteína completa é aquela proteína que traz consigo os 20 aminoácidos, e sendo 8 ou 9 deles aminoácidos essenciais, que você precisa retirá-los da sua alimentação, caso contrário você vai ter deficiência. E isso acontece com as proteínas do reino vegetal. A maioria delas não são completas e alguns aminoácidos que você precisa, é essencial, você não ingere. E há deficiência em alguns vegetarianos dessas proteínas, além também de deficiência de muitas vitaminas que não é encontrado no reino vegetal. Então aqueles que querem seguir a dieta vegetariana, nada contra, você pode, mas você precisa buscar proteínas completas, e você precisa também de uma estrutura boa de vitaminas e minerais que muitas das vezes não tem no reino vegetal, para que você tenha uma boa saúde, tá certo?
Então, eu quero deixar isso aqui para vocês hoje, esse simples desenrolar de toda essa história, e dizer para você que se nós seguíssemos a própria natureza, assim como os nossos antepassados seguiam, ou seja, eles não tinham preocupação com dieta, eles não tinham preocupação com perder, com ganhar peso, não tinham preocupação, simplesmente viviam, comiam, bebiam, eram alegres, não eram estressados como nós somos hoje e viviam felizes, não se adoeciam tão facilmente como nós nos dias atuais. Se nós vivêssemos assim, nós teríamos muito menos problemas do que nós estamos tendo hoje. E, na minha particular interpretação, é justamente porque o homem deixou de usar o natural e passou a fabricar coisas artificiais e a usar essas coisas artificiais como sendo o provedor de nutrientes para o seu corpo. E isso acabou por detonar com toda a saúde de todo o mundo.